Olá, muito bem-vindas a mais um encontro, mais um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, Farejando Fatos, o resgate da intuição como iniciação, falando sobre a bonequinha Vasalisa. Tem gente que fala Vasalisa, tem gente que fala Vassalissa. Eu gosto de falar Vasalisa, acho que soa melhor. Mas, enfim, é um conto russo, originalmente russo, e é um conto que fala basicamente sobre intuição. E que tem tudo a ver com esse livro, porque nesse livro a gente trabalha muito o que é um livro para trabalhar o feminino, trabalha essa intuição, essa conexão com a mulher selvagem, e esse livro esse conto é totalmente sobre intuição. Então, eu vou fazer ali um resumo da historinha, que, como sempre, ler aqui ficaria muito chato. Então, eu vou contar aqui do meu jeitinho essa história. Que é interessante que ela começa com era uma vez e não era uma vez. Já é interessante logo nesse início que ela já é diferente, quebrando, né, um padrão. A história começa com a mãe em seu leito de morte, se despedindo da filha, e ela entrega para a filha uma bonequinha, né? Uma bonequinha, e a bonequinha ela é vestida com uma roupa parecida com a roupa da Vasalisa, e ela fala para você, né? Essa boneca é para você, meu amor. Aí entrega a bonequinha e fala: Essas são minhas últimas palavras. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte ao boneco o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre essa boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, a minha bênção, querida. E logo depois, a mãe acaba morrendo, né? A criança e o pai ficam por muito tempo de luto, chorando a morte da mãe, mas depois de um tempo, o pai acaba se casando novamente. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos, e o pai de Vasalisa não percebia. Lembra muito aqui a história de Cinderela, né? Que a mãe morre, o pai se casa e a madrasta e as suas filhas tratam mal a Cinderela. É o mesmo contexto aqui. Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vasalisa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir lhe servir como criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia desse mundo. Ela era muito bonita também. Seios fartos, era solícita, não se queixava, enquanto a madrasta e suas duas filhas eram entre si como ratos no monte de lixo à noite. Acho sensacional essa definição. Um dia a madrasta e as filhas simplesmente não conseguiam mais tolerar a Vasalisa, né? Não estavam mais aguentando lidar com aquela menina que era aquilo que elas gostariam de ser. E aí elas combinam de deixar o fogo se apagar. Vamos mandar a Vasalisa entrar na floresta e pedir fogo para nossa lareira, para Baba Yaga, que era uma bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palmas, né? Comemoraram ali felizes o plano. Então, assim foi feito. Quando chegou a noite, Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha e a casa estava completamente às escuras. Ela ficou preocupada, foi falar com a madrasta e a madrasta começou a brigar com ela, né? Ah, como vamos fazer? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo, colocando a culpa nela. Eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta dentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender o fogo novo. E assim, Vasalisa, sempre solícita, sempre boazinha, que nunca respondia, aceita a tarefa de ir até a floresta. E conforme ela ia
caminhando para chegar na casa da Baba Yaga, ela sempre ia consultando a bonequinha dela, que ela não largava, né? A cada bifurcação, ela botava a mão no bolso e a bonequinha ia falando para ela: vai por aqui, vai por ali, segue aqui, segue por ali. Até que cruza à frente dela um homem de branco, num cavalo branco, e o dia nasceu. Depois passa por ela um homem de vermelho, no cavalo vermelho, e o sol aparece. Ela caminha mais um pouco até chegar à casa de Baba Yaga, que é a bruxa. Um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca, feita de caveiras e ossos ao redor da choupana, começou a refulgir com um fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Então ela chega na casa da bruxa. Quando ela chega na casa da bruxa, a bruxa pergunta para ela: o que você está fazendo aqui? Aí ela vai e pergunta, né? Eu vim apanhar fogo, respondeu a menina. Está frio na minha casa, meu pessoal vai morrer. Baba Yaga, meio grosseira, retruca ela, né? E fala: ah, criança inútil, deixou o fogo se apagar. E por que você acha que eu vou te dar o fogo? Por que você que te faz pensar que eu vou te dar o fogo? A Vasalisa vai lá e responde: ah, porque eu estou pedindo. Aí ela diz: você está com sorte, essa é a resposta certa. E assim ela deixa a Vasalisa entrar, e só que ela fala: olha, ok, eu vou te dar o fogo, mas não vai ser de graça, não. Você vai ter que cumprir algumas tarefas. E deixa eu só ver aqui para não me perder. Aí ela vai e dá as tarefas: lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida. Separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar o seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será o meu banquete. E com isso, Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, porque Baba Yaga não voava numa vassoura, não andava numa carroça, ela andava num caldeirão voador. E aí Vasalisa vira para a boneca e fala: e agora? Como é que eu vou dar conta? É muita coisa. Como eu vou dar conta de fazer tudo isso? Aí a bonequinha vira e fala para ela: não se preocupa, come alguma coisa, vai dormir e deixa comigo. Assim ela faz um lanchinho e vai dormir. Quando ela acorda de manhã, ela percebe que a boneca fez todo o trabalho. Todas as tarefas foram cumpridas pela boneca. Só faltava preparar a refeição. À noite, Baba Yaga volta, né, e vê que ela cumpriu tudo, ela fez tudo. Ficou satisfeita por um lado, mas por outro lado ficou irritada porque não encontrou nenhuma falha. E ainda zombou dela. Você é uma menina de sorte. Ela então convoca seus fiéis criados para moer o milho e três pares de mãos aparecem em pleno ar e começam a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Ou seja, ainda não tinha sido suficiente, ela pede mais uma coisa. Naquela noite, naquele monte de estrume, disse Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um de estrume, ou seja, era para ela separar as sementes de papoula do estrume. Compreendeu? E aí ela fica: meu Deus, como eu vou fazer isso? A bonequinha mais uma vez fala para ela: não se preocupa, eu me encarrego. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou catar as sementes de papoula no meio do estrume. A boneca vai e fala para ela: durma agora, tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, Baba Yaga falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente três pares de mãos apareceram em cumprir a tarefa. Então ela estava lá, ela comeu tudo, Vasalisa ficou ali parada olhando para ela, muito curiosa, e aí ela pergunta, aí ela fala: o que você está olhando? Aí ela fala: posso fazer umas perguntas, vovó? Acho bonitinho que ela chama a bruxa de vovó. Pergunte,
Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa pergunta quem era o homem de branco no cavalo branco. E ela responde: Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro, ele é a minha noite. Entendi. Vamos, vamos, minha criança, não quer fazer mais perguntas? Vasalisa estava a ponto de perguntar, mas aí a boneca começou a se sacudir no bolso dela e ela entendeu que não era para fazer mais perguntas e respondeu: Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais envelhece a pessoa antes da hora. É, disse Iaga, inclinando a cabeça. Você é muito ajuizada para a sua idade. Como conseguiu isso? A menina responde: Isso foi a bênção da minha mãe. Bênção! Bênção! Não precisamos de bênção nenhuma aqui na minha casa. É melhor você procurar o seu caminho, vai logo embora. Aí a Baba Yaga vai, pega o fogo e entrega. Ó. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e enfiou numa vara. Pronto. Leve essa caveira na vara até a sua casa. Esse é o seu fogo. Não diga uma palavra sequer. Só vá embora. Vasalisa ia agradecer, mas aí novamente a bonequinha no bolso vai lá e se sacode, faz sinal para ela e ela percebe que só devia pegar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, né, atravessando a floresta, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos e dos olhos da caveira. De repente, ela sentiu um medo dessa luz espectral e pensou em jogar fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que a essa altura ela estaria morta, que seus olhos haviam sido carregados por animais, e que bom que ela havia desaparecido. Mas a Vasalisa chegava cada vez mais perto da casa, e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram em sua direção dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vasalisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela já havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. É uma história profunda, né? Em alguns aspectos lembra a história da Cinderela, com essa coisa da madrasta e das filhas da madrasta. Tem um quê de João e Maria, porque Baba Yaga é o nome da bruxa da historinha de João e Maria. Só que em João e Maria, a casa da bruxa é repleta de doces, né? E é a bruxa que come criancinha. Nessa história, a casa é bem sinistra. Na história de João e Maria também, Baba Yaga voa num caldeirão. Então, talvez, provavelmente, a história de João e Maria foi inspirada de alguma forma nessa história aqui. E aí a autora, né, começa a comentar essa história. Mas antes, eu queria fazer diferente hoje. Eu queria perguntar para vocês que estão aqui, se vocês quiserem, é claro, falar dessa história. O que que vem para vocês? O que que vocês sentem nessa história? Vocês se conectam com essa história em algum nível? Alguma parte dessa história pegou aí, bateu em vocês? Posso falar? Pode. Eu, eu, eu me conectei com o fato de ser, né, essa sabedoria, esse relacionamento de mãe e filho, né, a sabedoria de mãe que passa para o filho, que na história é através de uma boneca, né? Então, eu me conectei basicamente por causa disso. Vou dar a palavra aí para Dani, se ela quiser falar agora. Eu também, foi a mesma parte, assim, eu entendi a história da boneca, né, que foi o ensinamento da mãe, mas ao mesmo tempo, parece assim, tipo, eu não sei se eu entendi direito,
tá? Mas eu entendi que, assim, como se tudo fosse muito mais chegado para ela, tudo muito facilitado para ela. E a boneca representaria, tipo, a mãe tentando proteger a filha e fazendo as coisas, não deixando ela ter a experiência de fazer, né? Eu entendi assim, não sei. Não sei se eu tô certa. Não existe certo e errado, tá? Quando a gente se conecta e compreende, estuda um conto, não existe certo e errado. Porque o conto, justamente, a magia do conto é exatamente essa, o ser universal, né? E para cada pessoa ela vai ter um viés, uma interpretação diferente. Talvez você tenha tido essa impressão porque na sua vida você seja uma pessoa que tem tudo muito facilitado pelas pessoas à sua volta. Então, aí você, quando olha um conto, você se conecta com isso porque é a sua realidade, né? Mas é uma visão que eu não tinha tido, por exemplo, dessa história da mãe facilitando. Na verdade, o que eu entendo da história, e de novo, não tem certo e errado. A mãe, lembra que a gente leu lá na introdução do livro, né? A mãe boa, para a menina se evoluir, para a menina crescer, virar mulher, a mãe boa precisa morrer. E é por isso que as mães sempre estão mortas, né, nos contos. Mas a mãe, através da bonequinha, transmite para ela a sabedoria da intuição, que é o grande poder feminino, é a intuição. A bonequinha, na verdade, é a intuição dela, né? Passada através desse ensinamento da mãe. Inclusive, tem uma parte aqui do livro que ela fala: existe algo da mãe selvagem por baixo da criatura. Qual criatura? A bonequinha. A mãe boa demais não pode, no entanto, cumprir plenamente o papel, porque ela é a mãe dos dentes de leite, a mãe abençoada que todo bebê precisa para dar os primeiros passos no mundo psíquico do amor. Portanto, a mãe boa demais ela não consegue acompanhar a vida da filha a partir de certo ponto. Ela trata bem a sua filha, ela abençoa a menina com uma boneca, e isso, como descobrimos, é na realidade a grande bênção. Então, ela não pode acompanhar a filha, por isso que simbolicamente ali ela está morta, mas ela entrega a intuição, que a partir daquele momento a bonequinha vai ser a grande guia dela na vida dela. Tem uma ideia dessa, quando a gente fala de conexão com a mulher selvagem, conexão com o feminino, cura do feminino, é que você pode dizer que você curou o seu feminino quando você passa a ser a sua própria mãe. O que é você ser a sua própria mãe? É você não mais precisar dessa mãe boa que tudo faz pra gente. É você dar conta de fazer e lidar com os desafios da sua vida você mesmo. Você se acolhe, você cuida de você, você é o seu próprio porto seguro. E isso aqui eu vejo como o papel da boneca. Simbolicamente é uma boneca, mas a gente sabe, uma boneca é só uma boneca. Na verdade, quem estava tomando aquelas decisões era ela mesma. Aqui é só uma simbologia de que a boneca foi lá e fez as tarefas, mas não tem como a boneca ter feito as tarefas. Quem fez as tarefas foi ela. E o que é mais é que, e aí é uma visão minha que é interessante, que ela vai descansar. Ela vai comer, ela vai descansar, porque é muito do feminino parar para descansar, parar para contemplar. Coisas que a gente tem na nossa geração, a gente foi criada com a mentalidade de que no pain, no gain. Não podemos parar, trabalho enquanto eles dormem, temos que ser produtiva a todo custo, a todo momento. A gente sente culpa quando a gente está sem fazer nada. Hoje eu atendi uma cliente e o que a gente fez hoje foi porque ela estava nesse looping de não tenho tempo para nada. Eu falei, vamos organizar sua rotina, vamos organizar sua agenda. E eu falei para ela, no horário tal a tal desse dia, é o seu horário, bota o seu nome aí. Ah, e o que que eu vou fazer? Eu falei, se esse horário você não vai fazer nada, você vai descansar. Ela, mas eu não posso assistir uma aula? Eu falei, não, não é hora de estudar. Essa hora é sua para você descansar. A gente não tem essa capacidade, que isso é muito do feminino. E aí aqui eu achei interessante que a bonequinha fala: vai dormir, vai descansar, não se preocupe, vai dar tudo certo.
Então, simbolicamente, na minha interpretação, e de novo, não tem certo e errado. Por que que é a minha interpretação? Porque eu tenho na minha cabeça todo esse contexto do feminino, então eu enxergo coisas baseado no meu filtro. A Dani está ali, a Dani tem uma vivência, ela já enxergou com o filtro dela. A Bia foi lá e enxergou com o filtro dela. A questão, a relação, o vínculo com a mãe, né, Bia? Você quer falar? Não, eu entendi, assim, eu não tinha pensado por esse lado do que você falou, assim, não foi a boneca que fez as coisas, né? Foi a própria menina que fez as coisas. Mas quando eu li a história, eu já interpretei da mãe, mesmo não estando mais viva, né? Ajudando a menina através da boneca, né? Como se a boneca tivesse criado uma vida ali para simbolizando a mãe, né? Sim, Mas é isso, assim, a boneca não faz nada, é uma boneca, né? Quem fez foi a própria menina tomando as decisões é, é, através da sabedoria e tudo mais. Ela tomou as decisões e ela fez as tarefas todas, né? sim. Mas eu não tinha pensado nisso. Foi Mas, assim que eu vi também. mas Foi isso, nesse sentido. a mãe tá com ela, mesmo morta, porque é o que vai acontecer com a gente também. Seja a mãe boa, a nossa mãe fisicamente viva, mas a mãe boa tá com a gente quando a gente se torna mãe da gente mesma. Seja quando a mãe eventualmente já faleceu, ela vai estar sempre com a gente. Sabe aonde que é a bênção? Quando você vê que ela poderia ter ficado lá na casa da Baba Yaga e a Baba Yaga mandando um monte de, fazendo várias repetindo, passando para ela várias outras tarefas, dia após dia, porque ela cumpriu tudo no primeiro dia, ela foi lá e deu mais tarefa. Quando que a Baba Yaga libera ela, entrega o fogo, manda ela embora? Quando ela fala na bênção da mãe. Mas quando eu li a história, eu não consegui separar essa. Porque você usou um termo que agora me fugiu aqui à mente, mas você falou assim, como se tivesse separado a mãe da menina. Eu li como uma coisa só, sabe? A mãe tá junto com a menina o A tempo mãe todo. tá junto com a menina o tempo todo, entendeu? Tá, mas em espírito, Conectadas. conectada, não está. Mas eu não, mas você falou assim, não, é a separação da mãe e da menina. A menina tomando as decisões, como se ela cura o feminino a partir do momento que há uma separação, não é? Não foi isso que você Sim, falou? a gente inicia nosso processo de individuação, de separação. Porque assim, a primeira infância, a gente vê muito a vida através do filtro da mãe, tá? Uhum. Então, a gente é muito ligada, como se o filtro fosse o óculos, a gente vê o mundo através da nossa mãe. Quando você começa a iniciar, a partir dali dos 8, 9 anos, você começa já a se tornar um serzinho individual. Mamãe é mamãe, eu sou eu não sou mais a mesma pessoa. Porque assim, quando é bebê, o bebê literalmente não sabe que ele é uma coisa e a mãe é outra. Ele acha que ele e a mãe são uma coisa só. Depois ele cresce um pouquinho, ele descobre que ele tem mão, que ele tem pé, ele começa a andar, começa a descobrir o mundo. Aí o bebê entende, eu sou uma pessoa, a mamãe é outra, mas ele vê o mundo através dos olhos da mãe. Quando a gente vai se aproximando da adolescência, a gente começa aí é um momento da nossa individuação psíquica. Eu começo a desenvolver meu próprio filtro de vida, eu começo a ter a minha própria forma de ver a vida, começo a me tornar independente psiquicamente, ou deveria. Nem todo mundo faz esse processo. Mas o normal, vamos dizer, seria esse. É onde a boa mãe precisa morrer. A gente precisa se separar da nossa mãe. A boa mãe ficar lá atrás. É onde a gente começa a enxergar a mãe com a humanidade que ela tem. A gente enxerga o lado sombra da mãe. É por isso que, principalmente quando os meninos passam por isso, mas nós mulheres passamos por isso de forma mais intensa. É por isso que é muito comum conflitos entre mãe e filha na adolescência, porque a menina está naquele processo de se desligar da mãe, deixar a boa mãe morrer, e começa a enxergar a humanidade da mãe. É onde ela enxerga simbolicamente nos contos essa mãe real, ela é simbolizada pelas madrastas, pelas bruxas. Quem é a madrasta? É o lado sombra da nossa mãe nos contos. Então, ela começa a enxergar os defeitos da mãe e começa a ter aquela ruptura. Só que no primeiro momento, às vezes é muito difícil para ela se desemaranhar dessa mãe. Então, ela começa a entrar em debate. É um esforço psíquico que ela faz para poder se desvencilhar da mãe.
Só um minutinho. Oi, meu amor. Mãe. Aí a gente começa esse processo, que muitas vezes a gente não está, a gente precisa fazer um esforço muito grande, principalmente quando a mãe não aceita esse processo. Tem muitas mães que não dão conta de verem as filhas expandirem, irem para o mundo. É onde ela se torna madrasta, ela se torna controladora, ela se torna, às vezes, hiperprotetora, porque ela não quer que a filha vá para o mundo. A boa mãe, o que que ela faz? Entrega a boneca e fala: vai, filha. Vai, eu vou estar sempre aqui com você através da boneca. A boneca está simbolizando ali que a mãe sim está com ela, acompanha ela o tempo todo, mas é ela quem toma as decisões. Até porque a bonequinha podia dizer, vai por aqui, e ela escolher ir por ali. Ela poderia não seguir o É, que a boneca só fala. fazendo mais um encaixe aí. Eu entendi dessa primeira forma. A mãe que controladora que continuou ali, entendeu? Ainda que fisicamente ela estivesse morta. Mas foi o primeiro exemplo que você deu. Foi essa visão que eu. É isso que você falou, né? Depende muito da interpretação. A nossa interpretação depende da nossa vivência, né? Também. Sua vivência. A forma É, como você bate com enxerga a a minha sua mãe, você vai realidade. enxergar É, na história, entendeu? e bate com a minha história. É isso, é sobre isso. E aí, É, mas da minha visão, e como eu disse, não tem certo e errado, o que eu vejo dentro de tudo que eu já estudei sobre o feminino, então eu tenho uma visão diferente. Então, essa menina, essa boneca está simbolizando ali a força da mãe que ela carrega com ela, ela carrega a mãe dentro dela, mas ali está simbolizada num boneco, podia estar simplesmente no coração dela. E a boneca vai lá sussurrando, mas de novo, é ela quem escolhe seguir o que a boneca fala, que ela poderia não escolher. Ela poderia seguir por outro caminho, podia ser rebelde, podia não acreditar. Ah, isso aí é maluquice da minha cabeça, eu tô doida, eu não vou. É o que a gente faz às vezes quando a gente tem uma intuição. Vem a intuição de falar, ah, não, essa é coisa da minha cabeça, eu não vou seguir, não. é. Né? E ela tem esse poder de escolha, mas ela segue, ela confia na bonequinha, porque a bonequinha, a capacidade de seguir a intuição dela foi a bênção, o legado da mãe, aquilo que a mãe transmitiu para ela. Não, o seu ponto foi muito. Tá aqui, ó, bum, na minha cabeça. Essa separação aí da cura do feminino. Vou deixar isso anotado para refletir depois. Mas você conseguiu entender? Se que não, eu tento Sim, explicar sim. de novo. Não, Tá. sim, entendi. É nesse sentido que a boa mãe precisa morrer, porque a gente precisa Sim, separar. A boa mãe que é aquela mãe idealizada, a mãe perfeita. Sabe aquela coisa de que toda criança fala, ah, minha mãe é a melhor mãe do mundo? Quando a sim. gente é criança, a nossa mãe é a melhor mãe do mundo. Aí a gente cresce um pouquinho, a gente começa a enxergar o mundo com o nosso filtro, a gente fala, mamãe não é tão perfeita assim. E minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. E muitas vezes, quando o nosso amor pela nossa mãe, não vou nem botar o amor pela mãe, mas vamos dizer assim, quando a gente tem ou uma relação de dependência emocional da nossa mãe, ou quando a gente tem alguma dor, de rejeição, alguns traumas, vamos dizer assim, né? Algumas questões internas, a gente não consegue, a gente tem muita dificuldade de se desvencilhar da nossa mãe. Uma carência, vamos dizer. A gente tem muita dificuldade de desvencilhar da nossa mãe. O que que a nossa mente, que é muito inteligente, precisa fazer? Precisa transformar a mãe na bruxa, que às vezes a mãe nem é. A gente cria defeitos na nossa mãe para justificar a gente fazer essa separação. Para algumas mulheres é necessário fazer esse esforço. E tem outras que nem fazem esforço, elas vão grudadinhas com a mamãe até o fim da vida. Tem mulheres de 50, 60 anos que até hoje não fizeram esse processo de individuação. Mas o saudável, né, do feminino saudável, é você fazer essa individuação, é fazer essa separação. Minha mãe boa, a mãe boa é aquela lá da infância, a mãe perfeita que está no pedestal, a melhor mãe do mundo. E aí você enxerga, a mamãe tem luz e sombra. Minha mãe tem qualidade, mas minha mãe também tem defeitos. Minha mãe não é perfeita. E tá tudo bem. Só que agora, mamãe, fica aí, que agora eu vou iniciar minha jornada. O que que é a jornada do conto de fada, de todos os contos? É uma jornada de amadurecimento psíquico feminino. Não é à toa que as personagens são femininas em sua maioria.
Cinderela, Branca de Neve, Bela, Aurora, Ariel, né, que é a pequena sereia, Chapeuzinho Vermelho. São todas histórias de mulheres. Aí vem aqui Vasalissa, o Barba Azul, quem é a é a menina, a jovem. E vocês vão ver aqui que os contos todos são mulheres. Qual é o conto dos homens? Peter Pan, João e o Pé de Feijão, João e Maria, que tem os dois. Eu tava tentando É lembrar, mas eu difícil falei, cara, pensar. não tô lembrando de nenhum aqui. Aí É eu difícil. lembrei de Mulan, aí, tipo assim, fui na Disney, né? Eu falei, não, mas a Mulan não é sobre. Ela quer se passar por lutador, né? Assim, mas é sobre Você for mulher para também. Disney, é Frozen, É, são todas meninas. E não é porque, é, porque as crianças assistem, não, porque menino também vai no cinema. é. Porque até esses contos mais novos, eles são inspirados em algum outro conto antigo. Frozen, por exemplo, é inspirado na Rainha da Neve. Todos eles têm inspiração em algum outro conto. Então, é porque essas eram histórias criadas por mulheres para ensinar outras mulheres, passadas de geração em geração. Eram as mulheres que se reuniam para contar histórias. E todas elas são, claro, não se tinha esse estudo com esses termos, amadurecimento psíquico. Não, mas intuitivamente se sabia que as meninas precisavam ouvir aquelas histórias. Estou seguindo aqui o que a autora fala, né? Ela vai começar a explicar essa história contando sobre as tarefas. E aí ela separa as tarefas, né? A primeira tarefa é justamente permitir a morte da mãe boa demais. Que é isso que eu estou falando, é o primeiro passo para você iniciar o seu amadurecimento, né? A sua jornada de amadurecimento psíquico feminino. Que o que é o feminino ferido? É quando você não consegue cumprir essa jornada. Quando você não consegue seguir nessa jornada, é porque é o feminino ferido que te impede de fazer toda essa jornada. Então, aí ela fala, aí vem falando, que eu já até falei um pouquinho, né, sobre esse amadurecimento psíquico, ó. Esse dramático definhamento psicológico da mãe ocorre na primeira vez em que a menina passa do ninho acolchoado da pré-adolescência para a selva frenética da adolescência. Por que que a adolescência é tão difícil, é tão desafiadora para todo mundo? Porque é nesse período que a gente está fazendo esse primeiro processo, que é deixar a mãe boa morrer. É a fase mais difícil da vida da mulher, é a adolescência. E não é uma questão de hormônio. É sobre amadurecimento psíquico. Para algumas meninas, o processo de devolver uma mãe interior nova, de desenvolver uma mãe interior nova, mais esperta, a mãe chamada intuição, que é aquilo que eu falei, que o feminino é o que é o feminino saudável, a mulher empoderada com o feminino saudável. Ela desenvolve a capacidade de ser a sua própria mãe. Ela não precisa da mãe boa, ela é a própria mãe. Eu sei que é meio confuso, mas com o tempo a gente consegue absorver esse conceito. Aí ela vem falando, né? Ah, ela traz o exemplo do lobo, porque ela sempre vai conectar com os lobos. Entre os lobos, quando a mãe loba amamenta sua ninhada, ela e eles passam muito tempo na ociosidade. Todos ficam jogados uns sobre os outros, numa grande pilha de filhotes. O mundo exterior e o mundo dos desafios estão muito distantes. No entanto, quando a mãe loba, afinal, ensina os filhotes a caçar e a procurar alimento, ela lhes mostra os dentes a maior parte do tempo. Ela os morde, exigindo que eles não desistam. Ela os empurra, se eles não se dispõem a fazer o que ela quer. Ou seja, ela vira o arquétipo da bruxa má. Enquanto eles são pequenininhos, ela tá lá, ó, na mãe boa, nutrindo, acalentando, boazinha, carinhosa, até que chega um momento em que eles precisam ir para a vida, e a mãe loba sabe disso. O que que a mãe loba vai? Rosna para eles, mostra os dentes, joga eles para o mundo, para eles aprenderem, porque ela sabe que ela não vai estar ali por muito tempo, então eles precisam aprender. Então ela precisa mostrar o lado sombra dela. Percebem a analogia? E é assim, com o objetivo de atingir um desenvolvimento maior, que trocamos a protetora mãe interior.
trocamos a protetora mãe interior, que era tão adequada a nós quando éramos menores, por outro tipo de mãe, a que vive ainda mais embrenhada nos ermos psíquicos, que é um tanto acompanhante quanto mestra. Ela é uma mãe amorosa, porém enérgica e exigente. A maioria de nós não quer deixar que a mãe boa demais morra só porque chegou a sua hora. Embora essa mãe boa demais possa não permitir que as nossas energias mais intensas venham à tona. É tão bom ficar com ela, tão gostoso, para que ir embora? É aquela menina que não quer crescer. Com frequência ouvimos vozes interiores que nos estimulam a recuar, a permanecer na segurança. Essas vozes dizem frases como as que seguem: Ora, não diga isso, você não pode fazer isso. Você, sem dúvida, não é minha filha. Se a minha filha disse assim, tudo é perigoso lá fora. O que que é isso também? Muitas de nós temos mães que estão lá com o feminino delas ferido também, porque elas também não fizeram esse processo de individuação. E elas também estão lá cheias de carências, cheias de, como é que eu vou dizer? Elas também não se desenvolveram essa mãe interna, essa ser mãe delas mesmas. Então, tem muita mulher que, quando se torna mãe, elas meio que projetam e colocam todas as expectativas, todas as frustrações também em cima das filhas. E elas abrem mão delas mesmas, elas se perdem nelas mesmas e passam a viver através das filhas e pelas filhas. Essas mães, quando as filhas crescem e começa esse processo de querer ir para o mundo, essas mães não querem que essas filhas sigam esse caminho. Elas querem que as filhas fiquem ali com elas na barra da saia, onde elas vão se tornando as chamadas narcisistas, controladoras. Se a filha não faz aquilo que elas querem, elas viram um monstro. Sabe o Gremlin, que é lá toda fofinha, toda solícita, mas do nada ela vira um Gremlin do mal e vira um monstrinho? É o desespero porque não quer que a filha voe, não quer que a filha vá embora, porque se a filha for embora, elas não sabem quem são elas. Elas não têm uma independência emocional, elas não sabem viver por elas mesmas. Elas precisam, né, dessa dependência e elas acabam gerando essa dependência. São essas mães que, quando os filhos conseguem se desvencilhar e voar, sofrem com o chamado ninho vazio. Você quer falar, Bia? Não, você está falando a minha história aí. Mas é muito isso, assim, eu senti isso, a minha mãe, com certeza, né, tem um feminino dela ferido também, por algumas questões aí que são particulares dela, né, mas é isso, assim, a minha mãe não criou os filhos para o mundo, criou os filhos para ela, e a minha mãe passou a vida dela inteira se dedicando às pessoas, né? Se dedicando à minha avó, dedicando ao meu pai, se dedicando aos filhos. E aí, quando a minha avó faleceu, meu pai faleceu e os filhos saíram de casa, ela não sabia o que fazer. É o ninho Ela vazio. não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. O que que eu vou fazer? Qual é o sentido da minha vida se não tem ninguém para cuidar, né? E aí ela entrou num processo depressivo, né? Porque quando você se dedica a cuidar, esse padrão, né, de cuidar dos outros, ela vai meio que se anestesiando. Enquanto ela está olhando para os outros, ela está ocupada com os outros e ela não olha para ela mesma. É. Quando todo mundo desaparece, seja falecendo, seja indo para o mundo, ela não tem para onde olhar e ela é obrigada a olhar para ela mesma. E às vezes a realidade dela é muito dura e ela não dá conta de olhar. Eu tive que, né, esse processo de separação, né, que você comentou aí, o meu não foi aquele desenvolvimento natural, né, como deveria ser. Você falou um negócio que eu não tinha parado para pensar. Eu tive que tornar a minha mãe, entre aspas, na bruxa, né, para que eu conseguisse me desvencilhar dela ali, daquele relacionamento, para eu poder crescer e ter a minha vida. Foi exatamente o que aconteceu. E eu, durante muito tempo, eu só olhava as coisas ruins da minha mãe. Que a minha mãe é isso. Eu falava assim, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe não sei o que, nanana. Só colocava as coisas negativas. E Uhum. hoje não, né? Há um tempo eu faço na terapia um processo de humanização da minha mãe, que é enxergar a minha mãe como uma mulher, como uma pessoa que tem as dificuldades dela, que tem os problemas dela, que tem o feminino ferido, é, e tentar, né, tratar a minha mãe de uma outra forma a partir desse olhar,
E não é fácil, é muito difícil. É É difícil, muito porque difícil. você tá ferida, você tá magoada, você tá frustrada. É, É muito difícil descobrir que a sua mãe não é aquela mãe boa, que a nossa mãe não é aquela mãe idealizada. É muito difícil. Mas sim, a gente faz um esforço, é um esforço psíquico que a sua mente precisa fazer. Tipo, ela não vai me deixar ir, então eu preciso transformar ela na bruxa, porque se ela for a bruxa, eu consigo ir. Aí eu tenho motivo isso para aí. ir embora. Exatamente. Foi exatamente isso. Exatamente isso. Mas é um processo, mas com o tempo a gente vai fazendo. Eu também não fiz esse processo natural. Eu comecei esse processo quando eu virei mãe, de me desvencilhar da minha mãe. Minha filha tem Caramba. 9 anos. É, Foi ali que eu é, iniciei o meu processo de individuação, porque até então, mesmo casada, eu não tomava nenhuma decisão sem perguntar para minha mãe. caramba. A minha mãe morava no Rio, eu morava em Belém, do outro lado do país. E ainda assim, a minha mãe era extremamente presente na minha vida. Eu não fazia nada sem falar com ela, porque eu não conseguia viver. Eu ainda estava ali na menininha. Só que quando eu virei mãe, algo aflorou em mim, veio também muito forte essa necessidade de olhar para o meu feminino, e foi onde eu iniciei todo o meu processo. Hoje eu entendo muita coisa que aconteceu lá atrás, mas passar por isso foi difícil. E a culpa, porque aí você se sente magoando a sua mãe, aí você se sente mal, porque aí você se sente a pior filha do mundo porque você está magoando a sua mãe. É um conflito muito grande. É. É assim, às vezes eu evito falar determinadas coisas para não magoar, só que aí as coisas vão se acumulando, né? É Aí quando tem você um vê, você momento, explode. aí tem um momento que eu falo assim, cara, não dá, vou falar. E aí eu falo, ela fica magoada, porque é óbvio, qualquer pessoa ficaria. E aí eu fico me culpando depois, eu fico assim, cara, não precisava ter falado isso, porque depois a gente acaba, né, Fica se tudo bem. acertando, né? Assim, acaba. Quer dizer, não é que fica tudo bem, mas as coisas vão voltando ao normal, né? É, mas é isso. Você fala no momento que você está estressada, e aí depois você fica se culpando. Porque se você É não. um looping. Qual é o natural? Se você está ali com seu feminino em dia, posturado, tratado, o que é o feminino que a gente está aprendendo desde o início do livro? É sobre aprender a impor limites, é sobre se priorizar, é sobre Sim. entender, né, saber dizer não, é sobre se posicionar. Só que a gente, com o feminino ferido, a gente não consegue se posicionar. E mais difícil ainda é se posicionar perante a mãe. E aí, o que que a gente faz? Vai guardando, porque a gente não sabe se posicionar. E aí, quando aquela vai juntando, juntando, até que aquilo vira uma panela de pressão, em algum momento aquilo explode. Só que quando explode, explode da pior forma possível. E aí você não mede palavras, e aí você magoa mesmo, aí você fala da pior forma possível. Aí depois vem a culpa. Mas É, aí você começa a acumular tudo de novo. O que que é o ideal? É você aprender a estruturar, curar o seu feminino, para que você consiga se posicionar com leveza, mas com firmeza o tempo todo. Porque aí você não vai ter o que acumular. Aí você vai ter que explodir. é, Mas é um processo, não é da noite. é, é. Então, Não, essa e tarefa é um é a processo pro primeira, resto da vida. essa é a primeira e talvez a mais difícil de todas, que é deixar a boa mãe morrer e aceitar a É, humanidade da sua mãe, né? Aí vamos agora à segunda tarefa, né? Que ela diz que é denunciar a natureza sombria. Nessa parte da história, a família da madrasta má e detestável entra no mundo de Vasalisa, tornando sua vida uma desgraça. Por quê? Porque ela começa a entender que o mundo não é um mar de rosas, que é outra coisa que a gente descobre quando entra na adolescência. Quando a gente é criança, tudo é maravilhoso. Não é à toa que as pessoas falam, ah, infância, ser criança é tão bom. Por quê? Porque a criança ela não percebe o lado sombra das pessoas. A criança não percebe que o mundo não é tão bom assim. A vida da criança é muito boa, né? A criança é normal, normal, claro, há situações e situações, mas de um modo geral, a vida da criança é muito boa. E aí, quando a gente entra na adolescência, vem também essa segunda
esse segundo aspecto, né, de você ver, opa, o mundo não é tão bom assim. Aí ela vem falando, né? A madrasta e suas filhas representam elementos pouco desenvolvidos, mas provavelmente perversos da psique. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, aspectos que são considerados indesejáveis ou inúteis pelo ego, sendo, portanto, relegados às trevas. Porque a gente também tem uma natureza sombria dentro da gente. E essa também é uma parte muito difícil, você entender que você sim é um pouco egoísta, que você sim, você sente inveja em alguns momentos, que você não é tão boazinha assim. E a gente sabe, né? A gente tá lá no inconsciente coletivo, boazinhas não vão para o céu, e a gente quer ir para o céu. E a gente tem que ser boa. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo também pode ser útil, como veremos, pois quando ele irrompe e nós finalmente identificamos esses aspectos e suas fontes, tornamos-nos mais fortes e mais sábias. Sim, porque se você conhece o seu lado sombrio, você pode pegar e fazer algo de bom com isso. Deixa eu ver se eu consigo trazer algum exemplo, porque agora não está me vindo nenhum exemplo, mas é, tem coisas que são consideradas sombrias, como, por exemplo, a capacidade de se posicionar. Muitas vezes a pessoa que ela é mais enérgica, às vezes pode ser até um pouco exagerado, mas aquela mulher que não tolera qualquer coisa. Não leva, o famoso não leva desaforo para casa. Isso pode ser visto como grosseria, como falta de educação, dependendo de como a pessoa faz, mas em muitos momentos isso é positivo, porque afinal de contas, se ela não leva desaforo para casa, ela não vai se permitir ser abusada, e abusada no sentido geral de relacionamentos, né? Ela não vai permitir ser maltratada, ela não vai se permitir que alguém passe por cima dos sentimentos dela. Se você compreende que você é sim um pouco egoísta, você olha para essa sombra, encara ela, acolhe e começa a se policiar. Mas se você está lá anestesiado e não quer olhar para isso na ilusão de que você é a melhor pessoa do mundo, você não consegue corrigir, por exemplo. A mesma coisa, a raiva. A gente cresce ouvindo dizer que a raiva é um sentimento ruim e que a gente não pode ter raiva. Raiva é feio. Mas a raiva bem direcionada, a raiva ela serve a um propósito. A raiva bem direcionada, ela te faz agir, te faz ir para a vida. Mas se você pega toda a sua raiva e bota para debaixo do tapete porque você é boazinha, essa raiva vai somatizar e ali na frente você vai ficar doente. A raiva impulsiona, sim, quando ela é bem canalizada. Também não é para você sair com raiva do mundo, né, distribuindo patada em todo mundo, não é isso. Mas ela pode sim ser transformada em positiva. Acolhe a raiva, aceita a raiva e usa ela, tipo, também agora, a próxima vez eu vou fazer melhor, eu vou dar o melhor de mim, porque eu não quero passar por isso de novo, por exemplo. Mas se a boazinha, eu tô falando da boazinha porque normalmente a mulher com o feminino ferido, ou ela é raivosa demais, e aí ela passa do ponto, ou ela é a boazinha que não se permite sentir raiva. Ela joga tudo para debaixo do tapete e vira a panela de pressão que explode depois. Então, denunciar a natureza sombria dela mesma e aprender a identificar isso nos outros e entender que o mundo não é um mar de rosas, existem pessoas boas e ruins e que nem todo mundo é totalmente bom e nem todo mundo é totalmente mal. Também tem esse olhar. É, Aí ela vem falando bastante. Ó, por exemplo, mulheres criadas em famílias que não demonstram aceitar seus talentos costumam tomar nas mãos empreendimentos extraordinariamente grandes, repetidas vezes, sem saber por que motivo agem assim. Elas acham que precisam ter 3 doutorados,
que precisam ficar penduradas no Monte Everest de cabeça para baixo, ou que devem realizar todo tipo de empreitada perigosa, demorada, dispendiosa para tentar provar às suas famílias que têm valor. Agora vocês me aceitam? Não? Tá bem, vejam só essa. Aí vai lá e faz sempre mais alguma coisa. É claro que os gânglios da família da madrasta nos pertencem, não importa de que modo eles tenham chegado a nós, e é nossa função lidar com eles com energia. Mesmo assim, podemos perceber que, para que continue o trabalho profundo, a tentativa de provar nosso valor ao coro de megeras enciumadas é em vão, e, como veremos na realidade, impede a iniciação. O que que ela fazia? Ela era tratada como empregada e ela não reclamava. Vasalisa realizava os serviços domésticos de rotina sem se queixar. A submissão sem queixas é de aparente heroísmo, mas na verdade gera cada vez mais pressão e conflito entre as duas naturezas opostas, a boa demais e a exigente demais. É o que eu falei, a boazinha e a raivosa, né? São dois extremos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ela fazia tudo sem reclamar. Aí você pensa, trazendo para racional, por que ela não falava para o pai? É a mesma história da Cinderela. A Cinderela era dona da casa. Ela era tão dona da casa quanto a madrasta. Por que que ela não se posicionava? É a mesma coisa a Vasalisa. Por quê? Na tentativa de ser aceita, de provar o seu valor. Se eu fizer tudo sem me queixar, talvez elas me amem. Se eu fizer tudo que esperam de mim, se eu cumprir todas as expectativas que as pessoas têm de mim, as pessoas vão me amar. A minha mãe vai me amar, ou o meu pai. E aí a gente vai projetando isso. Aí cresce para o mercado de trabalho, o chefe, para quem trabalha com vendas, o cliente. A gente vai transferindo isso para todo mundo. E vai sempre fazendo, sem se queixar. Vasalisa, como nós, precisa de alguma luz, de orientação que diferencie para ela o que é bom do que não é. Ela não poderá crescer se ficar parada servindo de saco de pancada para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida latente. É a mulher que entra no piloto automático, e aí ela meio que desiste de viver, né? Ela vai vivendo a vida, fazendo tudo para os outros, tudo que os outros querem. Ela já não sabe mais quem ela é, porque ela nunca nem iniciou esse processo de individuação. Ela não consegue saber nem do que ela gosta. Tem mulheres que saem desse relacionamento aí com a mãe, com essa mãe que eu falei, essa mãe ferida, e elas muitas vezes casam para sair de casa, aí casa, só que aí casa e continua sem saber quem ela é, porque aí passa a ter a personalidade do marido. Aí já não vê o mundo com os olhos da mãe, mas adota os olhos do marido, porque ela não tem o próprio olho, ela não tem o próprio filtro de vida. Eu conheço uma assim, e ela saiu da casa dos pais, entrou num relacionamento, adotou a postura e toda a personalidade do namorado com quem ela foi morar. Depois ela separou e aí ela casou com uma outra pessoa e ela mudou de novo a personalidade dela. Ela vai se moldando, a cada relacionamento ela vai adotando a personalidade de quem está com ela. Por quê? Porque ela não tem a própria, porque ela não desenvolveu. Ela tá com uma cara. É, tudo certo até Tô aqui? pensativa, tô pensativa. Tá. Aí Eu vamos. tô Ah, processando direto, por isso que eu Não, tô quieta. eu já botei até um asterisco aqui, porque eu falei assim, eu vou ter que ler isso aqui de novo. Entendeu? tá. Tá Assiste a muito forte gravação de esse hoje. novo. Depois assiste a gravação de novo. Tem coisa que eu tô É, fazendo, que eu tô trazendo a minha visão também, não só a do livro. sim. Terceira tarefa: navegar nas trevas. Nessa parte da história, o legado da mãe falecida, a boneca, orienta a Vasalisa na travessia da escuridão até a casa de Baba Yaga. São as seguintes tarefas psíquicas desse estado:
desse estágio. Consentir em se aventurar a penetrar o local da iniciação profunda, que é a entrada na floresta. Começar a experimentar o sentimento luminoso novo e aparentemente perigoso de estar imersa no poder intuitivo, porque aí está tudo escuro, ela só tem a intuição dela, só tem a bonequinha dela para guiar ela. Aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso no que se relaciona ao direcionamento e confiar exclusivamente nos próprios sentidos interiores. Confiar na própria intuição, porque é só o que ela tem nesse momento, quando ela entra nessa empreitada. O que é o navegar nas trevas? É você entender que você está por conta própria, você não enxerga nada à sua frente, porque tudo é novo, tudo é desconhecido, e você só tem a sua intuição para se guiar. É ou não adolescência? Tudo é novo, a gente não sabe com o que está lidando, tudo é novidade. De novo, não é sobre os hormônios, é sobre você começa a se relacionar diferente, você começa a olhar para os meninos de forma diferente, a relação com outras meninas muda. Olha para frente, tem toda uma vida pela frente, você fala, e agora? Aí você começa a pensar que você vai ter que tomar uma decisão lá na frente sobre a carreira. É todo um mundo desconhecido pela frente. É o navegar pelas trevas. E o que que você tem? A sua intuição. Só que nem todas nós recebemos essa bonequinha da nossa mãe. Sem a bonequinha, a gente se perde na floresta. A gente se perde no desconhecido. E o que que é legal da gente que está aqui nessa empreitada, olhando para o nosso feminino? Porque a gente vai poder transmitir isso para as nossas filhas e filhos. Imagina como eu me sinto quando eu penso, caraca, eu vou poder fazer isso pela minha filha, entregar uma bonequinha para minha filha. Eu estou tendo a oportunidade de ir treinando ela já com 9 anos, ela daqui a pouco está iniciando essa jornada. E saber que eu vou ser capaz de ser essa mãe que vai deixar, a mãe loba que vai deixar ela ir embora, vai deixar ela voar. Porque quando eu estou curando as minhas feridas, eu estou me curando para não prender ela em mim, para não dificultar a jornada para ela. E mais na frente ela vai ser mais capaz ainda de fazer para os filhos dela e por aí vai. É por isso que o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, tem uma frase dele que diz mais ou menos assim: quando uma mulher se cura, toda uma linhagem se cura com ela. Porque a gente libera as próximas gerações. A boneca de Vasalisa pertence às provisões da velha mãe selvagem. As bonecas são como um tesouro simbólico da natureza intuitiva. No caso de Vasalisa, a boneca representa vida cita, a pequena força da vida instintiva, que tanto é feroz quanto resistente. Não importa o problema que estejamos enfrentando, ela leva uma vida oculta dentro de nós. Durante séculos, os seres humanos tiveram a sensação de que das bonecas emanava algo de sagrado, de maná, um pressentimento irresistível e impressionante que influencia pessoas, fazendo com que mudem espiritualmente. Por exemplo, louva-se a raiz da mandrágora por sua semelhança ao corpo humano, com pernas e braços de raízes e um nó retorcido no lugar da cabeça. Diz-se também que ela é provida de grande poder espiritual. Acredita-se que as bonecas sejam impregnadas de vida por quem as criou. Elas são usadas em ritos, rituais e vodus, feitiços de amor e de maldade. Elas são empregadas como símbolos de autoridade e talismãs para lembrar a pessoa da sua própria força. Então, de novo, a boneca ela é um símbolo. Museus do mundo inteiro transbordam de ídolos e imagens feitas de barro, madeira e metais. Se parar para pensar, a Igreja Católica tem os santinhos. Está ali simbolizando, representando os santos, as santas, Virgem Maria, o próprio Jesus.
sempre simbolizando em um boneco, né? Não deixa de ser. Pensei nisso agora. Aí ela vem falando, né? Imagens do período paleolítico e neolítico são bonecas. Aí ela vem trazendo vários exemplos de bonecas. A boneca representa os homunculi simbólicos, a pequena vida. É o símbolo do luminoso e está sufocado nos seres humanos. Ela é um facsímile pequeno e luminoso do self original. Aí ela começa a falar aqui um monte de coisa difícil, né? Trata-se apenas de uma boneca, superficialmente, trata-se apenas de uma boneca. Por outro lado, existe nela um pequeno fragmento da alma que possui todo o conhecimento do self maior da alma. É o que eu falei. A boneca, ela é só uma boneca. A boneca está ali, teoricamente, falando com ela, mas na verdade é ela. É só uma âncora ali para ela, mas a boneca, o que a boneca fala para ela, está dentro dela. Ó, não há bênção maior que uma mãe possa dar à filha do que uma confiança na veracidade de sua própria intuição, tá vendo? O que ela transmite para a filha é a capacidade de confiar na própria intuição. Essa é a grande mensagem do conto, né? O processo é o mesmo no conto de fadas. A mãe de Vasalisa proporcionou um enorme privilégio à filha ao vincular a boneca à Vasalisa. O vínculo está com a própria intuição, com a nossa própria intuição, propicia uma confiante com dependência que resiste a tudo. Ela muda a diretriz da mulher de uma atitude de o que será, será, para uma de quero ver tudo que há para ser visto. O que essa intuição selvagem faz pelas mulheres? Como o lobo, a intuição tem garras que abrem para as coisas e as sujeitam. Ela tem olhos que enxergam através dos escudos da persona. Ela tem ouvidos que ouvem sons fora da capacidade de audição do ser humano. Com essas espantosas ferramentas psíquicas, a mulher assume uma consciência animal, astuta e até mesmo premonitória, que aprofunda sua feminilidade e aguça sua capacidade de se movimentar com confiança no mundo exterior. Agora, Vasalisa está a caminho da conquista da luz para o fogo. Está no escuro, na mata e não pode fazer nada a não ser prestar atenção à sua voz interior, que provém da boneca. De novo, ela fala aqui, ó, a voz interior, a voz é dela, não é da mãe, é dela. É... Ah, e ela, isso aqui também é interessante, porque ela fala, né? Alimente-a quando necessário. O que que é alimentar essa intuição? Nós a alimentamos de vida. Ela se alimenta de vida quando nós prestamos atenção a ela. É assim que a gente alimenta a boneca, olhando para ela, olhando a nossa intuição, ouvindo a nossa intuição, seguindo a nossa intuição. Porque o que que acontece quando você é mais nova, você vai sentindo lá a intuição, você vai ignorando. Com o tempo, ela o quê? Ela desaparece. Simbolicamente, ela morre. Você para de dar ouvidos a ela. Quarta tarefa, encarar a megera selvagem. Nessa parte da história, ela encontra a megera selvagem pessoalmente. As tarefas desse encontro são ser capaz de suportar o rosto apavorante da deusa selvagem sem hesitar, que é de dar de cara com a Baba Yaga. Familiarizar-se com o mistério, a estranheza, a alteridade do selvagem, que é residir na casa da Baba Yaga por algum tempo. Ela fica alguns dias lá. Adotar nas nossas vidas alguns dos seus valores, tornando-nos, portanto, também um pouco estranhos, comer seus alimentos. Aprender a encarar um poder enorme nos outros e, subsequentemente, no nosso próprio poder. Permitir que a criança frágil e boazinha em excesso vá definhando ainda mais, ou seja, aquela boazinha vai morrendo para dar lugar à mulher. Baba Yaga mora numa casa que descansa sobre pernas de galinha. Ela gira e dá voltas quando bem entende. Nos sonhos, o símbolo da casa reflete a organização do espaço psíquico habitado pela pessoa, tanto no consciente quanto no inconsciente.
Por ironia, se esse fosse um sonho compensatório, a casa excêntrica insinuaria que o sujeito, nesse caso Vasalisa, é por demais insignificante, moderado e precisa sair girando e rodopiando para descobrir como é dançar como uma galinha maluca de vez em quando. Baba Yaga a casa da Baba Yaga pertence ao mundo animal e Vasalisa precisa desse alimento na sua personalidade. Ela vem falando da casa, né? Deixa eu ver aqui. Ó, a doação da boneca pela doce mãe verdadeira não está completa sem as tarefas e provas apresentadas pela velha selvagem. Baba Yaga é a medula da mulher selvagem. Descobrimos isso a partir do seu conhecimento de tudo o que aconteceu antes. Ah, sei, diz ela quando Vasalisa chega. Conheço você e seu pessoal. Além disso, a semelhança das outras encarnações, como a Mãe dos Dias, Mãe Nix, Mãe Noite, a deusa da vida, morte e vida, a velha Baba Yaga é a guardiã dos seres da terra e dos céus. O dia, o sol nascente, e a noite. Ela os chama de meu dia, minha noite, quando ela está falando dos cavaleiros, né? Eu não vou saber explicar aqui, mas eu posso me aprofundar nisso e trazer depois. Existe uma visão também através da alquimia sobre esses cavaleiros, exatamente as cores do cavaleiro. Eu posso depois trazer para vocês, porque eu precisaria estudar esse tema para trazer, mas tem uma visão alquímica do porquê das cores desses cavaleiros e cada um significa um estágio da vida. Tipo, o primeiro estágio, que seria o fundo do poço, depois tem o estágio intermediário e o estado onde você conquistou, né? Saiu lá do poço tá tudo bem. Tem uma visão da alquimia sobre esses aspectos. Baba Yaga é assustadora, ela é o próprio poder da aniquilação e o poder da força da vida ao mesmo tempo. Contemplar seu rosto é ver a vagina dentada, olhos de sangue, o recém-nascido perfeito e as asas dos anjos todos juntos. Aquela tem uma visão ela pavorosa, né? Então ela tá ali, ela encara a Baba Yaga, ela tá com medo, mas ela fica firme. A Baba Yaga tá lá conversando com ela, ela tá ali ouvindo tudo aquilo e encarando tudo aquilo da melhor forma possível, porque ela tá confiando na boneca, porque a boneca tá ali o tempo todo dizendo para ela: vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Você vai conseguir. É a voz dela interior, que é diferente, se a gente fizer um paralelo, é diferente da voz do Barba Azul. Se ela tivesse com a voz do o Barba Azul estaria ali, vai embora, ou então se entrega e morre. Nem tenta fazer isso, senão que você vai morrer de qualquer jeito, então morre logo. Aqui ela tá, é a heroína num outro contexto, ouvindo a voz da boneca. Já superou o Barba Azul. Muitas mulheres estão se recuperando dos seus complexos de ser boazinhas, nos quais, independentemente de como se sentissem, independentemente do que as acuasse, elas reagiam de uma forma tão doce a ponto de ser praticamente humilhantes. Embora pudessem sorrir gentis durante o dia, à noite rangiam com os dentes como bestas. Era a Yaga que, na sua psique, lutando para se expressar. Existe também a visão das doenças das psicossomáticas, que o ato de ranger a boazinha, ela tem uma tendência de ter. Como é que é o nome daquele negócio que fica rangendo os dentes durante a noite? Tem um nome. Bruxismo. 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 O bruxismo é uma consequência dessa personalidade boazinha demais, que passa o dia sorrindo para todo mundo. À noite, quando ela está no inconsciente dela, ela está lá rangendo os dentes. Tudo que ela não fez durante o dia, ela vai ranger os dentes de noite. É... Aí ela vem falando mais sobre a iniciação, o drama de iniciação. Baba Yaga é a mulher selvagem, a gente já entendeu, só que disfarçada de bruxa. Ela é aquela. Ela tá ali disfarçada de bruxa, mas querendo ou não, é a Baba Yaga que tá colocando ela lá em movimento, né? De qualquer maneira, porém,
Porém, a ogra, a bruxa, a natureza selvagem, quaisquer outras criaturas e aspectos que a cultura considera apavorantes nas psiques das mulheres, são exatamente as bênçãos que elas mais precisam para resgatar e trazer à superfície. Que é mais ou menos o que eu falei sobre transformar a mãe em bruxa, para conseguir cumprir a tarefa lá e seguir a jornada da iniciação. É a mesma coisa. Você transforma a mãe na Baba Yaga. É, Aí ela vem falando agora da quinta tarefa, servir o não racional. Nessa parte da história, Vasalisa pediu fogo a Baba Yaga. E Yaga concorda se Vasalisa fizer, em troca, alguns serviços domésticos. As tarefas psíquicas desse período de aprendizado são as seguintes: ficar com a deusa Megera, aclimatar-se às imensas forças selvagens da psique feminina, chegar a reconhecer o poder dela, também é o seu poder, e os poderes das purificações interiores: limpar, escolher, alimentar, criar energia e ideias, lavar as roupas de Yaga, cozinhar para ela, limpar sua casa e separar os elementos. Há não muito tempo, mulheres se envolviam profundamente com os ritmos da vida e da morte. Aspiravam o cheiro do acre do ferro no sangue fresco do parto. Elas também lavavam os corpos frios dos mortos. A psique da mulher moderna, especialmente das provenientes de culturas industriais e tecnológicas, é muitas vezes privada dessas experiências básicas e abençoada de natureza prática e íntima. Porém, existe um meio para que a não iniciada participe dos aspectos sensíveis do ciclo da vida e da morte. Baba Yaga, Mãe Selvagem, é a mestra que podemos consultar nesses casos. Ela instrui o ordenamento da casa da alma. Porque tem uma visão também de que o ato de limpar, e essa tarefa dela de limpar a casa, lavar a roupa, cozinhar, ela tá, a casa aqui também pode estar sendo representada pela nossa visão, nossa natureza psíquica, né? Nossa mente, no nosso mundo interno. Inclusive, se diz que a nossa casa ela é um reflexo do nosso mundo interno. Casas muito bagunçadas, uma pessoa que tem um quarto muito bagunçado, representa que o seu interior também está muito bagunçado. Então, você que tem um armário muito bagunçado, seu quarto é muito bagunçado, ou se você já é dona da sua própria casa e a sua casa é muito bagunçada, essa casa está representando o seu mundo interior. Bagunça. E aí, quando aqui, simbolicamente, a tarefa é limpar a casa, fazer tudo isso, ela está mandando Vasalisa organizar o mundo interno dela. A própria Branca de Neve, a história do conto da Branca de Neve, quando ela chega na casa dos anões, Branca de Neve chega, o que que ela faz na casa? Ela vai limpar, ela lava a louça, ela arruma as camas, ela varre a casa. Não é porque ela é submissa igual essa idiota dessa atriz aí que fez a Branca de Neve nova, falando, porque a Branca de Neve, inclusive no filme novo da Branca de Neve, ela bota os anões para limpar a casa, não é ela que limpa a casa, por causa desse feminismo. Mas porque o ato da Branca de Neve limpar a casa é o ato dela colocar as ideias dela no lugar. Ela varrer o que está sujo da mente dela e organizar o mundo interno dela. Essa seria a tarefa, né? Arrumar. Ó, a tarefa de varrer o casebre e o quintal. Nos contos de fadas do leste europeu, as vassouras muitas vezes são feitas de gravetos de árvores e arbustos, e ocasionalmente das raízes das plantas. O trabalho de Vasalisa consiste em passar esse objeto feito de matérias vegetais sobre o piso da casa e do quintal, para manter o local limpo de resíduos. A mulher sábia mantém seu ambiente psíquico organizado. O que é o ambiente psíquico? Nossa mente. Ela consegue isso mantendo a cabeça limpa, mantendo o local limpo para o seu trabalho, se dedicando a completar suas ideias e projetos. Já ouviu relatos de mulheres falando assim: ah, quando eu estou muito estressada, me dá a louca, eu começo a arrumar casa? Por que será
será que as mulheres têm esse instinto de fazer uma arrumação quando estão com muita coisa na cabeça? E eu, Carol, assim, eu não as coisas não precisam estar 100% limpas, mas minimamente o meu quarto tem que estar arrumado, minha cama tem que estar arrumada assim, a sala tem que estar com a coberta do sofá tem que estar ajeitadinha. As coisas precisam minimamente estar dentro dos seus lugares para eu me sentir bem. É claro, assim, eu já perdi muito tempo do meu dia fazendo essas tarefas de casa e tal. Agora eu separo, assim, 30 minutinhos para dar uma ajeitadinha, porque eu sei que aquilo ali é importante para mim. Porque quando as coisas, quando tem muita tarefa, muita coisa para fazer no dia, eu não consigo fazer esse mínimo, parece que tá tudo bagunçado, assim, que a minha cabeça tá bagunçada, que a minha vida tá desorganizada, assim, sabe? Então, a primeira coisa que eu faço, eu levantei e eu arrumo a cama. Já para, vamos começar o dia bem. Já levantei e arrumei a cama. É. Mas eu tenho muito isso também. Porque se isso tem a ver com o nosso mundo interno, da mesma forma, quando você está arrumando a casa, de algum jeito você está organizando seu mundo interno também. É, Uma coisa está ligada na outra. eu tenho isso. Nunca tinha pensado nisso, né? Sexta tarefa, separar isso daquilo. Nessa parte da história, eu tô resumindo, gente, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Nessa parte da história, Baba Yaga exige de Vasalisa duas tarefas muito difíceis. As tarefas psíquicas da mulher são as seguintes: aprender a discriminar meticulosamente, a separar as coisas umas das outras com o melhor discernimento, aprender a fazer distinções sutis. Ao escolher o milho mofado do milho são e ao selecionar as sementes da papoula de um monte de estrume. É você entender o que é bom e o que é ruim, você começar a ter. É sobre você ter discernimento, não aceitar qualquer coisa. Observar o poder do inconsciente, de como ele funciona, mesmo quando o ego não está familiarizado. Os pares de mãos que aparecem no ar. Aprender mais sobre a vida, o milho e a morte, as sementes de papoula. Pede-se que Vasalisa separe quatro substâncias: o milho mofado do milho-são, as sementes de papoula do estrume. A boneca intuitiva realiza essa separação. Às vezes, esse processo de separação ocorre num nível tão profundo que ela mal chega ao nosso consciente, que é provavelmente o que ela fez. Ela fez a tarefa, mas de forma tão inconsciente que na cabeça é como se ela tivesse ido dormir e a boneca fez tudo. Mas foi ela. A separação relatada nessa história é do tipo que surge quando nos deparamos com um dilema ou com uma pergunta, mas sem que nos ocorram muitas ideias do que nos ajudem a resolver a questão. Se a deixamos em paz, no entanto, e voltamos mais tarde a ela, pode ser que uma boa solução esteja à nossa espera, ali onde antes não havia nada. Quando você está empacada, não consegue resolver aquilo, você, desiste, vou espairecer, vou largar de mão. Vou dormir, como a nossa Lisa fez. Vou comer e vou dormir. No dia seguinte, a solução está lá. Isso realmente acontece. Ó, se a deixamos mais tarde, ó, ou vá dormir e veja com o que vai sonhar. Talvez a velha de 2 milhões de anos chegue das trevas para visitá-la. Está querendo dizer que às vezes no sonho pode vir a solução, né? Talvez ela traga a solução ou mostre que a resposta está abaixo da sua cama, dentro do seu bolso, num livro ou atrás da orelha. É um fenômeno o fato de que uma pergunta feita quando a pessoa vai dormir, com a prática, suscitar uma resposta quando a pessoa desperta. Existem pessoas, eu tenho uma amiga, a Dani conhece, que a Raquel, ela sempre fala, quando ela está querendo uma resposta de alguma coisa, ela não está vendo solução, ela fala sobre o copo d'água. Não precisa do copo d'água, mas ela gosta de fazer o ritual do copo d'água. Ela pega um copo d'água, bota do lado da cama antes de dormir, olha para aquele copo d'água e intenciona que durante a noite a resposta, a solução para aquilo que ela está querendo desenvolver, aquela resposta que ela está precisando, que aquilo venha durante o sono. Ela bebe uns 2 goles, um pouquinho daquela água, bota a água ali e intenciona. Amanhã eu vou beber, vou acordar e vou beber essa água e vou lembrar a solução que vai vir no meu sonho. Aí ela dorme. No dia seguinte, quando ela acorda, ela bebe aquela água. Diz ela que a solução vem, se não vem assim que ela acorda, vem ao longo do dia.
é um ritual do copo d'água. Mas é exatamente isso que o livro vem contando, né? É o que a Vasalisa faz, ela vai dormir, no dia seguinte a solução está lá. Às vezes você só precisa dormir. E quantas vezes a gente não quer deixar para lá, né? A gente fica com aquilo na cabeça. Não, não posso, não relaxa enquanto não encontra. E quanto mais você fica tentando achar a solução não vem. Quem nunca? Sétima tarefa: perguntar sobre os mistérios. Depois de completar com sucesso suas tarefas, Vasalisa faz algumas boas perguntas a Iaga. As perguntas desse estágio são as seguintes: perguntar e tentar aprender mais a respeito da natureza da vida, morte e vida, de seu funcionamento. É quando ela pergunta sobre os cavaleiros. Aprender a verdade acerca da capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem. Saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Todas nós começamos com a pergunta: quem sou eu na realidade? Qual a minha função aqui? A Yaga nos ensina que somos a vida, morte e vida, que esse é o nosso ciclo, que esse é o nosso insight muito particular do feminino profundo. Quando eu era menina, uma das minhas tias me contou a lenda das mulheres das águas. Ela disse que às margens de cada lago vivia uma mãe, uma jovem com monge velha. Sua primeira função era de colocar tuts, não sei o que é isso, que posso apenas descrever como fogo da alma, em dúzias de lindos patos de porcelana. Sua segunda função era dar corda nas chaves que saíam das costas dos patos. Quando as chaves de dar corda de madeira não giravam mais, os patos caíam e seus corpos se estilhaçavam. Ela devia abanar seu avental para as almas no instante de sua liberação, espantando-as para o céu. Sua quarta função consistia em pôr mais tuts em outros lindos patos de porcelana e dar-lhes corda e soltá-los para que vivessem suas vidas. A história é uma das mais claras na descrição de como a mãe da vida, morte e vida emprega seu tempo. Em termos psíquicos, a mãe Nix, Baba Yaga, as mulheres das águas, Lakesab, a mulher selvagem, representam imagens diferentes, idades, disposições e aspectos diferentes do Deus Mãe Selvagem. Infundir tus, não sei pronunciar isso, gente, nas nossas ideias, nas nossas vidas, nas vidas daqueles que tocamos. Essa é a nossa função. Espantar a alma de volta para casa, que é a nossa função. Soltar uma grande quantidade de centelhas para encher o dia e criar uma luz para que possamos ver o caminho pela noite adentro. Essa é a nossa função. Ela escreve difícil, né, essa mulher, mas basicamente o que ela está dizendo é que são ciclos. A gente não tem que ficar aqui porque eu estou aqui, só vai viver aqui. Coloque luz na vida das pessoas, busque evoluir, né? Aprenda a se relacionar. Não importa o que você veio fazer aqui. Às vezes as pessoas ficam, qual o meu propósito? Qual o meu propósito? Mesmo que você não saiba o seu propósito, às vezes você está vivendo o seu propósito sem dar nome a ele. Querer saber demais, às vezes saber demais atrapalha. Nem tudo a gente precisa saber. Como ela falou aí no livro, saber demais envelhece, envelhece cedo, uma coisa assim. Meu marido, ele tem uma coisa assim, de vez em quando, ele fala assim, amanhã não tem expediente. Eu falei, por quê? Ele, não quero saber por que que não tem expediente, eu só quero saber que não tem uma folga. Simples assim. Eu falo, cara, é mesmo? Pouco importa por que que não tem expediente, o que importa é que não tem. E é isso, né? Os homens aceitam mais, a gente fica querendo saber por quê. E ela vem falando dos cavaleiros, né? É, Os cavaleiros de negro, vermelho e branco simbolizam antigas cores associadas ao nascimento, à vida e à morte. Essas cores também representam velhas ideias de descida, morte e renascimento. O negro significando a dissolução de antigos valores. O vermelho, o sacrifício das ilusões mantidas anteriormente. E o branco, a nova luz, o novo conhecimento que deriva de ter vivenciado das duas primeiras cores. Os velhos termos usados nos tempos medievais são, isso que é da alquimia, nigredo, rubedro e albedro.
descreve uma alquimia. Eu nem lembrava que tinha isso no livro. Que segue o trajeto da mulher selvagem, o trabalho da mãe da vida, morte e vida. Sem os símbolos do amanhecer, da luz que sobe da escuridão misteriosa, ela não seria quem ela é. Sem o brotar da esperança dos nossos corações, sem uma luz permanente, não importa se de uma vela ou de um sol, a discriminar isso daquilo das nossas vidas, sem uma noite a partir da qual tudo pode ser amenizado, a partir do qual tudo pode nascer, nós também não teríamos nada a aproveitar da nossa natureza selvagem. Porque a vida, ela é feita, esse ciclo vida, morte e vida, ele está em tudo na nossa vida. Todos os dias a gente passa por esse ciclo. A Carol que acorda de manhã não é a mesma Carol que vai dormir. Ao longo do dia, eu me relacionei com pessoas, eu li coisas, eu aprendi coisas, eu experimentei coisas, eu senti coisas e eu me transformo. Então, a Carol nasce todo dia de manhã. A Carol que acorda de manhã, ela morre ao longo do dia para nascer uma nova Carol, que é a Carol que vai dormir. E no outro dia eu repito esse ciclo. Vida, morte e dia. O dia nasce e o dia morre com a chegada da noite, até que ele renasce no outro dia. O ciclo menstrual é um ciclo de vida, morte e vida. O que é a menstruação se não a vida que não veio? A liberação de um óvulo que não foi fecundado. A gente vive esse processo todos os dias, a gente vive esse processo todos os meses. O tempo todo na nossa vida, vida, morte, vida, morte, vida. São ciclos. A vida é cíclica. E aí, quando que não tem vida, que a vida não flui? Quando você está olhando para o passado e você não permite que o passado morra. Você está ali apegado para o passado, olhando para o passado. No passado não tem vida. A vida está na frente, a vida está no futuro. Muito filosófico? Ou deu para entender? Silêncio. Oitava tarefa. De pé nas quatro patas. Baba Yaga sente repulsa pela bênção da mãe falecida e dá a Vasalisa a luz, uma caveira incandescente numa vara, dizendo-lhe que se vá. As tarefas dessa parte da história são as seguintes: assumir um poder imenso de ver e afetar os outros, que é o recebimento da caveira, ver as situações da própria vida com essa nova luz, que é descobrir o caminho de volta à família da madrasta. Quando ela volta, ela já não volta olhando a Vasalisa, porque agora ela tem luz. Ela volta, o caminho dela é iluminado e guiado pela caveira. E em certo momento ela diz assim: acho que eu não quero, não. Ela meio que sente medo do poder daquela caveira. Porque a caveira está com fogo, na verdade, estava jogando uma baita de uma luz em tudo aquilo que ela estava vivendo antes. A Vasalisa que volta não é a Vasalisa que saiu. Ela saiu uma boazinha, passou por uma jornada e ela volta mais sabida, que é o que fala no título, Vasalisa a Sabida. Porque ela passa pela jornada e ela amadurece, ela se empodera. E quando ela volta, ela precisa lidar com isso. E ela dá uma rateada, ela, será? Será que eu quero mesmo essa luz? E a caveira fala, não, vai, segue. Repara, não é a boneca que fala, é a caveira que fala para ela, vai. E aí, quando ela volta, ela não volta mais a mesma, e aí algo acontece. A caveira vai lá e detona, né, aquelas, aquelas mulheres, né? Tira ali da vida dela. Na verdade, é ela, na verdade, tirando da vida dela aquelas vozes que faziam, nos termos de hoje, bullying. Fazia bullying, que desestimulava ela. Ela queima aquelas vozes, né? Porque é isso que aquelas mulheres estão representando. Essas vozes internas que nos diminuem, que fazem a gente se entender, acreditar que a gente não é boa o suficiente, que a gente não dá conta, que a gente é fraca. Essa luz, essa nova luz que ela consegue da Baba Yaga, que é a mulher selvagem,
A Baba Yaga dá a luz, ela joga luz naquilo e tudo aquilo ela consegue se desvencilhar daquelas vozes. E tem um detalhe bem interessante que ela pensa assim, quando a Baba Yaga entrega a caveira para ela pensa em agradecer. E aí a bonequinha vai lá, se sacode e fala para ela, não. Aí ela entende que não tem que agradecer. Por que ela não tem que agradecer? Porque ela faz jus àquele fogo. Ela fez por merecer. Ela fez um acordo com a Baba Yaga, ela cumpriu a parte do acordo dela e a Baba Yaga cumpriu. Ela fez a tarefa e a Baba Yaga cumpriu. É a mesma coisa quando alguém diz assim: Nossa, você tá bonita. Ah, são seus olhos. Receba o elogio. Nossa, que blusa bonita. Ah, isso aqui, ah, é velha. Ah, foi baratinha. A gente não está acostumado a receber os elogios. E a gente fica agradecendo. Ou melhor, não tem problema nenhum agradecer, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A gente fica meio que recusando. O pagamento, o que ela recebeu de fogo foi o pagamento pelo que ela fez. Ela mereceu, ela não tem que agradecer. Foi um acordo. Como vocês estão? Eu tô bem, mas acho que terei que ver esse vídeo de novo. Tem mais uma Pra... tarefa, eu esqueci de uma tarefa, peraí. Faltou a Que 9. é reformular a sombra. Tá. É porque eu meio que já falei, né? Ela volta com a caveira incandescente na vara. Quase joga fora, mas a caveira tranquiliza. Uma vez de volta a casa, a caveira observa a madrasta e suas filhas queimando-as até reduzi-las a cinza. É porque eu meio que já falei, né? Que é É. isso. A caveira vai lá e faz com que aquelas vozes sumam. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, a caveira é mais uma representação da intuição. Ela não faz mal à Yaga nem à Vasalisa, mas tem o poder de discriminação exclusiva. Ela consegue identificar. Chegou lá, ela identificou quem eram aquelas pessoas e aí ela foi lá e destruiu. Ela tem aí no final ela tem a boneca, a capacidade sensorial da Yaga e agora ela também tem a caveira incandescente, que é o poder dela de abafar, apagar aquelas vozes. É porque eu meio que já falei, né? Mas fala, Bia. Não, e fazendo até uma comparação, né? É como se a personagem, a cura, está se curando e no final ela tem, efetivamente ela se cura, né? Ela Sim, passa por esse processo com a ajuda, com a sabedoria que foi passada da mãe, né? E ela se cura ao final. esse conto ele é um conto que da jornada da cura do feminino. Eu acho que de todos, porque eu não participei do segundo, né? Do Alan. Mas eu acho que de todos esses que eu participei, esse para mim aqui foi o que mais mexeu comigo. Porque tem a ver, é intimamente ligado com a minha realidade, né? Com seu feminino ferido. É, total. E eu estou nessa busca da cura do feminino, né? Eu vou E botar lá no grupo depois um vídeo, porque tem uma atividade muito interessante de se fazer, terapêutica, que é porque não daria tempo, e realmente, pela hora que a gente já tem, mexeu comigo, nem consigo falar, tá bom. Que é você construir a sua bonequinha, tá? Eu fiz uma vez uma bonequinha. Eu não tenho habilidade manual é nenhuma. desse, a tarefa é desse conto? Como se fosse desse conto ou não? É, Alguém criou essa? Ah, tá. é uma forma de você, é uma forma de terapia, é você construir a sua bonequinha. Eu fiz uma vez que eu participei de um retiro e eu fiz a minha bonequinha. Eu não tenho habilidade nenhuma, tá? Foi muito difícil, você vê que eu nem costurei direito ela, tá até, ó. Mas eu fiz, que eu desenhei a boneca,
Aham. Recortei, botei algodão dentro, costurei, improvisei uma roupa. É muito tosca, mas foi o que eu consegui fazer dentro da minha habilidade. E qual é o legal de você fazer a bonequinha? É você fazer a bonequinha e conversando com ela, intencionando. É uma boa terapia. Essa aqui eu ganhei, mas também achei muito interessante mostrar que ela é feita de algodão. É algodão. Essa é linda. Provavelmente foi com tinta, né, para pintar. Não tenho habilidade para fazer isso, só estou dando É, exemplo. eu também não. Mas tem um vídeo que eu vou mandar para vocês lá no grupo que ensina a fazer uma boneca que parece ser muito fácil, não precisa de nada, só de alguns retalhos. É uma boneca feita com nós. Ah, interessante. E aí eu tenho certeza que aí vocês vão conseguir fazer. É para todo mundo, é nível Júlia. Júlia consegue fazer. É nível 5 anos. Uma criança de 5 É, anos faz. porque ela é feita só com nó, não precisa de nada. Nó, é só Ah, legal. enganação. Então é bem legal. Eu vou mandar esse vídeo lá para quem quiser fazer a bonequinha. Eu vou parar de gravar, só um minutinho. Tá. Quem tá vendo a gravação acaba aqui.